Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos pro primeiro Maratonei desse 2020. E antes da gente começar, não custa nada relembrar e avisar as pessoas que são novas por aqui que todos os nossos reviews de série têm spoiler. Na verdade, a não ser que nossa review diga sem spoiler, ela vai ter spoiler. Sim. Principalmente de série, porque não dá pra discutir uma série sem falar dos pontos principais dela. E essa aqui tem bastante pontos principais interessantes. Não se esquece, como sempre, de dar joinha se você gostou do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou da série, que é Drácula, que a gente vai começar esse ano, do Steven Moffat e do Mark Gatiss. Se inscreve no canal se você não é inscrito e aciona o sininho. Tem muito mais Maratonei vindo por aí, review de filme, review por episódio, de anime e 1 milhão de outras coisas pro canal em 2020. E nos segue nas redes sociais, a gente tá no Insta, a gente tá no Face e no Twitter. É engraçado porque eles sempre fazem essas séries do Steven Moffat, de Mark Gatiss, sempre são na virada do ano, né? Eu lembro que a outra vez que a gente assistiu Sherlock, a quarta temporada, ela também saiu logo depois na virada, e aí teve mais alguns episódios adiante. Eu fico esperando muito deles, porque eu acho que Sherlock foi uma das séries que pra mim inovou e trouxe algo diferente pra ter séries de TV. Além de ter revelado o Benedict Cumberbatch, de ter trazido mais à tona o Martin Freeman e ter trazido outros ótimos atores, ela conseguiu pegar um personagem extremamente clássico da literatura, que todo mundo já tinha feito tudo com ele possível, e eles foram lá e modernizaram. E Drácula, eu entendo que eles tentaram fazer isso, mas eu acho que acabou meio que exagerando um pouco e saindo um pouco daquilo que eu tava esperando da série. Acho que foi uma boa tentativa. Teve algumas coisas que eu acho que eles tiveram um ótimo aproveitamento, conseguiram fazer coisas muito boas, mas ao mesmo tempo, naquilo que eles tentaram mudar demais, eu acho que eles erraram feio. Eu também acho. Eu acho que é estranho tu tentar trazer o Drácula pro futuro, se tu não vai fazer com que esse personagem tenha aprendido, seja comedido. Eu acho que esse foi o grande erro da parte do futuro da série. Porque eu adorei o passado. Eu acho que o primeiro episódio foi sensacional. Foi ótimo. Foi um filme maravilhoso. Porque, né, cada episódio por 1h30. Sim. É um filme. Querendo ou não, é um filme. E eu acho que quando eles tomaram a decisão de trazer o Drácula pro presente, mas ele ter ficado enterrado debaixo do mar todo esse tempo, e não ter aprendido, não ter se modificado o jeito dele, e permanecer aquela fera que ele era no começo, isso eu acho que foi um erro. Porque, tipo, não dá pra tu esperar que nos 3 meses que se passaram ele tenha virado essa pessoa. Pois é, eu acho que isso é o mínimo, assim, que... Acho que não foi só isso pra mim o problema. O problema foi que eles despirocaram tanto a história quando eles mudaram pro futuro, e que acabou meio que saindo dos trilhos e perdendo um pouco daquela coisa do que é o Drácula e do que ele faria nos tempos modernos. Eu acho que eles quiseram... Primeiro que eu não gostei muito da ideia deles tentarem achar os porquês do porquê que o Drácula é assim. E no final ser só porque ele tem medo de morrer. Tipo, eu achei que foi um motivo tão banal, tão besta, que era uma coisa tão óbvia de tu concluir. Se tu soubesse um pouco da história dele, se tu soubesse um pouco das lendas dele, tu começa a entender que ele tem medo da morte, que a morte é a coisa que mais dá medo pra ele. Então, inclusive no primeiro diálogo que ele fala com no diálogo que ele tem com o Jonathan lá em cima do castelo, tu sente que é isso. E aí eles quiseram meio que subverter as expectativas, dizendo, não, olha, ele não é vulnerável ao sol, não tem nada disso, na verdade é tudo da cabeça dele. E aí eu achei que tipo, E mesmo se fosse, eu acho que ele não ia só abraçar a morte e deixar tudo acontecer como aconteceu. Porque eu tava gostando da ideia de, por exemplo, a forma como eles começam com o Jonathan contando o que aconteceu com ele, toda aquela tensão que se cria e aquela história que se cria com a freira, que é a Van Helsing, a forma como ela lida com ele, a forma como ela é cientista, quer descobrir como fazer pra... como entender ele, como ele funciona. Eu acho que aquilo ali é muito interessante, aquilo ali foi uma coisa muito boa. Ela é a melhor personagem dessa série. Ah, com certeza, ela é melhor que ele, inclusive. Porque ele é divertido no começo, mas ele começa a repetir aqueles trejeitos muito, e aí começa a ficar um pouco cansativo também. No segundo episódio eu achei que foi um ótimo episódio também, porque ele mudou completamente a ideia. A perspectiva. Os 3 episódios, na verdade, são completamente diferentes um do outro, né? Porque no primeiro momento tu tem essa história descobrindo sobre ele. No segundo episódio tu tem essas pessoas presas com ele, o que vai acontecer a partir de agora, porque tu sabe que na história original o navio só chega morto lá na Inglaterra, não tem ninguém dentro, todo mundo morto. E aí no terceiro episódio tem essa outra levada que eu acho que daí decaiu bastante, porque
saiu bastante a tensão da série, saiu bastante o suspense que ela tinha nos outros episódios. Ela acabou se focando muito pouco e mal na parte científica da história. Porque, tá, eles querem fazer... Tem uma empresa patrocinando eles, tá, mas... Sabe, como é que eles conseguiram se manter? Qual é o objetivo deles? O que eles querem com esse sangue do Drácula? E nada fica muito bem explicado, fica tudo meio jogado, assim, um monte de ideias boas que não foram concluídas. Porque eles focaram mais na questão do Drácula querer transformar a guria na noiva dele. Sim. Do que nos estudos porque ela é a primeira da nova que aceita Van Helsing. Ele. E aí eu acho que nessa ideia, assim, tipo, de tanto... Nós temos que mudar tudo que se pensa sobre esse tipo de história, nós temos que fazer diferente. Me ficou parecendo um episódio de uma série genérica com um personagem sobrenatural, porque eu me deu um susto até, me senti mal pensando isso, mas eu achei que eu tava vendo Lúcifer em alguns momentos ali. Porque a forma como ele... No futuro, quando ele tá no futuro. Porque o passado é maravilhoso. Não, as partes passadas são boas, são ótimas, só que no futuro me parecia assim, tipo, tá, ele é o personagem sobrenatural, que é do mal, mas tipo... E aí, sabe, tipo, já vi isso 500 vezes. E aí o fato de eles basicamente acabarem com a série, a não ser que eles tirem alguma coisa do cu na próxima temporada, mas eles basicamente acabaram com o personagem. Ele se matar no fim, ele queria que ela não sentisse dor, eu achei isso tão forçado também. Não achei entendi aquele qual fim tão... Porque foi tão bem construído, seria tão mais satisfatório se o Drácula nunca perdesse. Sim. Porque ele é essa criatura imponente e maior que todos eles. Sim. Aquela sensação de terror e que o fim tá próximo, que a gente teve no primeiro episódio. Uhum. Que alguém vai sucumbir ao Drácula e ele vai matar todo mundo e daí ele vai seguir em frente até a próxima história dele. Então, talvez, em vez de trazer ele pro nosso tempo, ele tivesse sobrevivido ao barco, tivesse ido pra Londres, e no terceiro episódio a gente visse ele tocando o terror em Londres. Eu esperava, na verdade, que fosse ter mais esse confronto entre ele e a Van Helsing de verdade, assim como teve no primeiro episódio. No segundo eu achei que ia ser uma coisa mais na cabeça dele, que ela tava dentro da cabeça dele, tendo aquelas discussões com ele, e que ela ia tentar subjugar ele pela própria mente, e aí no final das contas era uma coisa... Tá, foi uma solução interessante que eles deram e que eles tentaram impedir ele. Só que... e eu tava esperando isso por conta também do livro, da história como a história do Bram Stoker se desenvolve, principalmente no filme do Coppola, que eu acho que é a melhor adaptação de Drácula que a gente teve até hoje. E esse filme tava bebendo muito naquela fonte, eu tava gostando disso. Porque a gente tem poucos filmes que contam essa história de maneira tão boa quanto o Bram Stoker, quanto o Coppola contou naquele filme. Então eu tava esperando algo mais nesse estilo. Não precisa... Eu até brinquei antes da série estrear com os amigos meus, assim, eles vão trazer pro mundo atual e eles vão ficar fazendo texting e conversando pelo celular e vai aparecer do lado deles. Mas eu não achei que ia ter isso. Então, tipo, eu não achei uma coisa ruim quando subverteu e no final ali, nós vamos pro futuro. Eu disse, isso vai ser legal. Mas eu acho que toda a parte do futuro foi extremamente vaga, mal trabalhada e que ser intelectualoide demais. E acabou sendo um pouco, ficou assim devendo. Não sei qual era o propósito deles com isso exatamente. Também não sei qual. Não entendi qual é o propósito da série no final das contas, Também sabe? não, porque se eles queriam subverter, que eles tivessem mostrado a história do Drácula nos tempos modernos desde o começo. Que foi o que eles fizeram com o Sherlock. Com o Sherlock eles pegaram os contos já existentes do Sherlock e trouxeram eles pra modernidade. Pois é. Mas sendo os mesmos mistérios que ele tem que resolver. Uhum. Só que moderno, com toques modernos. Então talvez fosse de o Drácula estar no nosso tempo... Desde sempre. Desde sempre, e daí a história do Jonathan Harker era desde sempre, porque a gente ainda tá em um momento em que as pessoas iam acreditar menos nele do que acreditavam nos 1800. Que a Agatha, tipo, foi muito aberta a acreditar em tudo que ele falou, sabe? Em toda a história dele, nos mortos-vivos, etc, etc. E realmente, a fundação se chama Jonathan Harker, e daí tem esse teaser de que eles são fundados por alguém que não tem muitas boas intenções, mas quem? Daí no fim a gente descobrisse que foi o Ballard, como é que era o nome? Ele, na verdade. Que era ele, na verdade, isso seria interessante. Talvez. Sabe, quando eles introduziram o personagem do Mark Gatiss, que eu acho que é a melhor parte da parte do futuro, é ele ser o Minion do Drácula. Ficou ótimo dele ser advogado dele e dele achar normal eles serem advogados dele há 100 anos. E ele continuar igual, como sempre. Sim. Se a gente descobrisse que ele não tava dando dinheiro pra eles todo esse tempo... E é toda uma coisa meio estranha, assim, mal explicada. Tipo, o Wi-Fi tava aberto e era só colocar o meu nome. E, tipo, parecia uma saída meio barata, assim, pra tentar tirar ele dali de dentro. O fato deles não saberem lidar com ele também, eles sabiam com que eles estavam lidando e eles agem como se fossem... A gente sem nenhum tipo de preparo. Amadores, completos amadores. Como é que ela sabia que o sangue dela não ia ser bom pra ele?
no momento que ele vai lá e morde ela, porque ela diz assim, se tu fizer alguma coisa comigo, e ele morde ela e tipo, ela fica se rindo toda, tipo, tá, mas como é que ela sabe que o câncer vai fazer ruim pra ele se ninguém nem sabia disso? Não, mas eles sabiam disso. Como? Porque ele falou que o sangue dos mortos é mortal. O sangue Sim, mas de ela quem tem tá câncer. morrendo. Achei estranho isso aí. Achei muito Eles vago disseram. isso aí. Mas Isso achei eles vago. disseram. Achei bem vago mesmo. E não curti muito essa parte. Mas tinha umas coisas tão legais nessa série. Eu acho a forma como ele controla os animais, a forma como ele toma a pele das pessoas, que foi pra mim a melhor parte do primeiro episódio. O fato dele estar na pele do outro cara. Aquilo foi genial pra mim, foi espetacular. E isso fica meio jogado assim. A animação dos corpos dentro das caixas, que parece uma animação stop motion. Muito tri. Mas tecnicamente ela é muito boa. Tecnicamente ela é muito boa, realmente. Mas aí a discussão que a gente coloca aqui é: o final estragou a série? Sim. Sim, porque tava tudo se preparando pra isso. E aí, tipo, tu começa a ver assim, tipo, tá, então aquele começo e aquele segundo episódio que são ok, são bons, mas aí, tipo, tem essa conclusão meio, tipo... eu achei o primeiro episódio mais do que ok. Eu achei ele muito bom. Eu também achei muito bom, mas aí, tipo, tudo isso era, na verdade, pra mostrar que... Eu acho que, assim, o primeiro episódio sozinho seria seria ok. O segundo episódio eu já acho que bagunça um pouco. O terceiro episódio eu acho que foi meio que, tipo, qualquer coisa. Tem algumas cenas excelentes, eu acho. Tem algumas imagens muito boas, alguma fotografia muito tri. Mas eu acho que o desenvolvimento dele foi muito confuso e muito bagunçado. E eu acho que isso é que deu uma diminuída bem forte pra mim na série. Então eu acho que assim, sozinho o primeiro episódio ok, mas como um todo a série eu acho que deixou a desejar bastante. Porque eu tava esperando alguma coisa estilo Sherlock, pelo menos, né? Sherlock, tu consegue ver todos os 3 episódios individualmente, cada um deles se complementa com pouquinhas coisas, mas eles funcionam por conta própria e são extremamente divertidos, extremamente inteligentes, entretêm bastante, e ao mesmo tempo juntos eles formam uma coxinha um pouquinho melhor, assim, um pouco mais legal, com bastante referências visuais e tal. E mais importante, eles sabiam pra onde estavam indo, né? Esse aqui parece que eles meio que decidiram na última hora, assim, ou eles não decidiram de última hora, talvez era a ideia inicial deles, mas eles gostaram tanto de fazer as coisas no passado que eles acabaram se enrolando demais pra trazer a história pro futuro e tentar resolver tudo em um episódio só, mesmo sendo um episódio de 1h30. Tem alguns conceitos bem interessantes, eu acho, dos mortos-vivos e dos vampiros, que são diferentes, das regras que se aplicam a cada um. Mas esse cara muito canastrão funcionava muito bem no passado. Eu acho que quando puxar ele pro futuro, ele ficou meio... forçadaço. Tipo Lúcifer. E aí eu não gosto de Lúcifer, então daí já bate esse asco. Mas vamos enaltecer os pontos positivos. A fotografia é muito boa. Sim, é o que a gente tava falando antes, né? Eu acho que os atores são muito bons também. Eu acho que... Mesmo eu não conhecendo a maior parte deles, eu acho que nenhum deles era muito conhecido. Nenhum deles é conhecido, né? Nenhum deles Todos assim, eles foram muito ótimos. Muito ótimo. bem. Apesar de eu achar que alguns personagens foram só jogados ali. Tipo o Jack. Tipo, ele foi só jogado ali. Pois é. O cientista do segundo episódio. Começou com ele descobrindo um morto-vivo. E daí ele só morreu. E não teve nenhuma resolução pro que acontecia. Era só porque o Drácula queria beber o sangue dele. Porque ele queria saber mais sobre a ciência. E eu acho que as discussões que a Agatha levanta são boas. São ótimas. Só que elas ficam... aquilo foi uma explicaçãozinha bem bostinha, assim. Mesmo a luz do sol, tipo, porque não faz sentido. E o fato deles só chegarem a essa conclusão tanto tempo depois, quando era uma coisa simples, muito fácil e muito simples de ver. O que isso muda? Não muda nada. Por que ele decidiu morrer naquele momento, então? O que muda pra ele isso? Tipo, naquele momento ele chegou à conclusão, ou ele se apaixonou pela Van Helsing, porque no final é os dois basicamente transando, né? Morrendo e transando. Então, não sei se ele era apaixonado por ela, porque ela era uma oponente à altura dele. Sei lá, é estranho. É bem estranho, bem estranho. O fim realmente foi... broxante. Foi broxante. Mas o resto da série eu gostei bastante. Muito boa. Principalmente no primeiro episódio. Eu achei o primeiro episódio excelente. Fora de série. Então, se você quiser ver, você pode ver só o primeiro episódio. Ele se fecha em si mesmo. Perfeito. E você vai ficar satisfeito. Exatamente. Se você quiser continuar vendo, vê o segundo episódio. Provavelmente quem tá vendo já assistiu, né? Sei lá. Ou a pessoa já tá sabendo o que vai acontecer. Tem gente que gosta de assistir, de saber o que acontece, os spoilers, antes de ver a série. Tem gente que não quer ser. Às vezes, quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente não se decepciona tanto quanto quando a gente não sabe. Talvez as pessoas tenham até uma visão melhor da série daí, exatamente. Né? Mas enfim, é isso aí. Esperávamos mais. Mais de Marguerite, mais de Stephen Moffat. Infelizmente. Mas ainda é uma série
recomendada. E acima da média. Boa, acima da média. Certamente não vai entrar no nosso painel de piores séries do ano. Não. Porque a gente já viu no começo desse ano uma série muito pior do que Drácula, que a gente vai falar nas próximas semanas. Então, certeza. Fiquem ligados. É isso então, Mesa? Isso. Então é isso, gente. Essa foi a nossa review de Drácula, a nova série do Mark Gatiss e do Stephen Moffat, produzida pela BBC e distribuída no Brasil pela Netflix. 5 de 10. 5 de 10. 7,5. Não que a gente dê nota, a gente não dá nota. Não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e aciona as notificações. Tem muito mais coisa esperando por vocês aqui no canal em 2020. Considere ser nosso apoiador no apoia.se/canalsidequest ou aqui no clube de canais do próprio YouTube. E nos segue nas redes sociais, a gente tem grupo e página no Facebook e perfil pessoal e do canal no Insta e no Twitter. Tá bom, pessoal? Até a próxima!